venham buscá-la. Val, me diga uma coisa, e se o fiel não tivesse dinheiro para pagar o perdão dos seus pecados? Era proposto a ele o inferno. Então, se você é um pecador, não tem como você chegar no paraíso, certo? Então, acredita-se, alguns pensadores acreditam, e pesquisadores, que a ideia de inferno que a maioria das pessoas conhece hoje, com chamas, Satanás lá com o tridente queimando, jogando você num caldeirão fervente, ou enfiando aquele tridente nas suas partes, né, em partes do seu corpo, e você ardendo para sempre Cinderela, foi algo construído pela Igreja Católica na época, porque não tinha, para você ameaçar e proporcionar o medo aos fiéis para que eles fizessem um esforço para se livrar dos seus pecados, você tinha que criar um ambiente que eles temessem ir. Então a ideia de um inferno flamejante e horroroso foi criado durante a Idade Média, a tradição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa imagem que vocês agora acabam de ver, de um Jesus que castiga, ela também foi criada nesta época, porque hoje a gente sabe que Jesus, né, em sua infinita bondade e benevolência e misericórdia, ele perdoa, assim como ele perdoou quando ele foi pregado na cruz. Mas essa ideia de ver um Jesus que castiga era para remeter medo aos fiéis, aqueles que desobedecessem as regras da instituição Igreja Católica. Então, olha, se você não faz por onde me obedecer, como eu sou mensageiro direto do divino, ele pode te castigar. Então, essa imagem do Jesus castigador remete ao fato de colocar medo em seus fiéis. E aí, mediante a todo esse processo, surge um monge germânico, ou seja, um monge alemão, católico, que começa a discordar de algumas práticas da Igreja Católica. Esse monge se chama Martinho Lutero. Lutero, de fato, ele queria, a priori, fazer uma reforma na Igreja Católica. E essa reforma se baseava principalmente na proibição da venda de indulgências para os seus fiéis, porque Lutero acreditava que para você chegar ao reino dos céus, precisava você fazer boas obras, ter fé e se arrepender dos seus pecados, mas que para você se arrepender dos seus pecados, não seria necessário você pagar por ele. Diante a negação da Igreja Católica em escutar as propostas deste monge, ele, na Catedral de Gutenberg, pregou na porta desta igreja suas 95 teses, ou seja, 95 pontos que ele achava negativo e que a igreja praticava. Dentre essas 95 teses, a gente destaca duas: a venda de indulgência e a sinomia. O que é sinomia? A venda de objetos considerados sagrados para a Igreja Católica, mas era uma fraude. Tipo, a Igreja Católica ela tinha o costume de pegar um pedaço de espinho e dizer que fez parte da coroa que Cristo carregou na Via Cruzes, e vendia isso muito caro. Então, pegava uma lasca de madeira e dizia que essa lasca de madeira ela fez parte da cruz onde Cristo foi crucificado, certo? Uma outra prática da sinomia seria vender cargos eclesiásticos. Então,
Beleza, Val, me fala um pouco mais sobre esse Lutero. Beleza, vou falar mais sobre o Lutero. Vamos lá, o nosso artista principal. Lutero, ele nasceu em 1483, morreu em 1546. Ele criticou fielmente, com unhas e dentes, as indulgências e teve, por isso, o apoio de nobres feudais na Alemanha. Olha, Val, fato interessante esse. Por que Lutero teve o apoio de nobres feudais na Alemanha? Justamente pelo fato desses nobres feudais quererem diminuir a influência da Igreja Católica em seus domínios. Então, a gente sabe, a gente estudou isso anteriormente, que a maior detentora de terras no mundo era a Igreja Católica. E aí havia o interesse de nobres feudais alemães em diminuir esse poder em seus domínios. Por isso o apoio, ok? Então, contra as indulgências e com o apoio dos nobres feudais, Lutero publica as 95 teses contra a Igreja Católica. Quando ele faz isso, ele é excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica. É por isso que ele teve também que ter o apoio dos nobres feudais, porque a partir do momento que a Igreja Católica expulsa ele, passa a caçá-lo, ele passa a ser considerado um herege. E aí há agora uma preocupação da Igreja Católica conter essa insatisfação para que essas ideias luteranas não avancem, porque era um grande prejuízo econômico para a Igreja Católica, visto que sem indulgência, sem dinheiro. Então, para que ele fosse protegido, não fosse pego pela igreja e, como castigo, morto, quem sabe, queimado, teve o apoio dos nobres feudais alemães, certo? Então, quando ele critica as indulgências, publica as 95 teses e é expulso da Igreja Católica, ele cria um movimento novo. Ele inicia o seu movimento de reformar a Igreja e cria a Reforma Protestante, a Igreja Luterana. E aí, quais são as bases do protestantismo? Que quer dizer protestar algo. No caso, protestar as práticas da Igreja Católica. Lutero vem dizer o seguinte, que o contato ele tem que ser direto com Deus. Val, explica isso aí um pouquinho melhor, que eu não entendi bem. Bem, isso ainda é uma prática atual. Quando às vezes você vai para a igreja, você é católico, vai para a igreja e aí vai tomar a hóstia, né? E aí você só pode tomar a hóstia se você tivesse confessado. E o que é o confessionário? Você vai lá, senta e começa a falar o pecado para o padre, e o padre vai conversar com Deus e depois vai mandar você rezar uns Pai Nosso, umas Ave Marias e tá tudo certo, né? Então, havia um intermediário, né? Você não tinha, um ser humano simples não tinha contato direto com o divino. Ele precisava de um intermediário e esse intermediário seria, no caso, o representante da Igreja Católica. E aí Lutero vai chegar e vai dizer, não, Deus é o Pai de todos, Ele está aí em todo lugar. Quer falar com Ele? Feche os olhos, se concentre, fale. Você não precisa ir para nenhum lugar para falar com o divino. Basta você se concentrar e falar com Ele de corpo e alma. Então, ele defendia o contato direto com Deus, certo? Uma das características também do protestantismo é o fim da adoração aos santos, não adorar imagem, certo? Deus é um só, fale diretamente com ele ou com o seu filho. Não adorar imagens está proibido. Isso é uma das características das igrejas evangélicas hoje, que tem um segmento, né, vinculado ao protestantismo. Ele vem dizer também o seguinte, a simplicidade nos cultos, certo? Então,
Um culto, uma reza, uma oração, ela tem que ser simples, pelo fato de que o cristianismo primitivo, ele era simples. Você não precisa se adornar de riquezas materiais para falar com Cristo, porque Cristo queria que essas riquezas materiais elas fossem distribuídas para os seus irmãos, certo? Então, Jesus nunca pediu um altar revestido de ouro para falar em seu nome. Quer falar em seu nome? Fale da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível está baseada na simplicidade, até porque Cristo foi um carpinteiro, não é isso? Uma outra ideia do luteranismo é a salvação pela fé. Val, e o que é fé? Fé é acreditar. Acreditar em qualquer coisa. Então, se você acredita que você pode ser salvo, certo? E pelas boas obras e suas boas ações, você vai ser salvo. Joia? Atualmente, de fato, poucos seguem as ideias de Lutero, né? Dificilmente alguém fala diretamente com Deus e deixa a coisa mais simples, mas tem gente que acredita em suas ideias. Esse protestantismo, ele se espalha pela América Central, certo? E também pela América do Norte, no início de sua fundação. Val, só existiu Martinho Lutero? Não. Existiu também um jovem, né, suíço chamado João Calvino, que, com base nas ideias de Lutero, fundou suas próprias ideias, que ficaram conhecidas como o calvinismo. Geralmente, quem seguiu essa manifestação religiosa foram os burgueses. Burgueses adoravam João Calvino. Mas, Val, por que os burgueses adoravam João Calvino? Porque ele não tinha nada contra a usura. A Igreja Católica, apesar de adquirir muita riqueza, ela era contra a usura. Mas, Val, o que é ser usurento? Você guardar demais para si. Você trabalhar com base na lucratividade excessiva, ou trabalhar sempre visando juros, ou seja, tipo uma agiotagem. Isso era criticado pela Igreja Católica, e João Calvino vem dizer assim: eu não tenho nada contra a usura. E os burgueses trabalham com o quê? Com o comércio. Eles visam o quê? Lucro. É por isso que os burgueses adoravam ele, certo? E aí Calvino vem dizer o quê? O Calvino, ele vem dizer que você já nasce predestinado, ou a ir para o céu, ou a ir para o inferno. Então, quando você vem à Terra, você já é uma pessoa predestinada. O seu destino já está meio que pré-traçado. Como é que você vai descobrir se você vai para o inferno ou para o céu? Você tem um predestino já estabelecido. E qual vai ser o sinal? Bem, o sinal vai ser as obras. Mas, Val, que obras? As obras que estão vinculadas à valorização do trabalho e à busca dos lucros. Quem trabalha, Deus ajuda. Então, se você trabalha e adquire riqueza com o seu trabalho, visando lucro, você vai para o céu. Caso contrário, você está predestinado a queimar no fogo do inferno. É por isso que essa religião, a calvinista, ela vai ser seguida pela maioria dos burgueses. Val, é sério que João Calvino, né, ele pensava desse jeito? Eu não acredito. Não, calma, gente, calma. Houve uma interpretação, vamos dizer, deturpada da ideia central de João Calvino. Essa máxima de Deus ajuda quem trabalha é o trabalho de uma maneira geral. Não é só o trabalho que visa o lucro monetário, certo? É o trabalho humanitário também. Se você trabalha em bem, né,
do próximo e para o teu bem, você vai ser valorizado por isso. É o trabalho neste sentido, que os burgueses deturparam essa ideia e colocaram para a questão da lucratividade, certo? Então, a riqueza e todos os bens terrenos, o Calvino ele vem dizer que é a prova da bondade de Deus. Só que essa riqueza terrena, ela tem que ser moderada. Se você passa do ponto, certo? Se não há essa moderação, e aí você vai correr um grande risco de adquirir para si a vaidade e a avareza, no caso a mesquinhez, e não é isso que Deus e o próprio Cristo quer. Você não é proibido de obter riquezas terrenas, mas com moderação. A gente sabe que todo o excesso praticado por nós é algo maléfico. Então, a ideia, de fato, de Calvino era essa. Tenha riqueza, mas seja moderado. E se você tem riqueza, partilhe dela quando você tiver condições para isso. Joia? E aí só temos Calvino? Não. Temos esse papudinho aí. Nosso amiguinho Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Poxa, qual o motivo de Henrique VIII ter criado essa Igreja Anglicana, né? Através do ato de supremacia, onde ele se torna o chefe, né, de Estado da Igreja no Reino Unido, parte do princípio que Henrique era casado com Catarina de Aragão, uma região na Espanha, certo? O Reino de Aragão. E aí Catarina não conseguia gerar filhos para Henrique VIII. E aí a gente sabe que todo rei precisa de um herdeiro. E Catarina, ela não dava esse herdeiro. E Catarina, por ser rainha, ela tinha várias damas de honra. E uma dessas damas de honra, que se chamava Ana Bolena, teve um caso com o nosso papudinho aí, certo? E aí o papudinho se apaixonou por nossa Ana Bolena e Ana Bolena engravidou do papudinho. Joia? Então ele ficou louco, né? Ana Bolena tinha dado um herdeiro para ele. Só que aí seria um filho bastardo, porque a verdadeira esposa de Henrique VIII era Catarina de Aragão. Então, Henrique VIII, ele pediu ao Papa Clemente VII que seu casamento fosse anulado. Só que para a Igreja Católica, o casamento é sagrado, é a máxima do até que a morte nos separe. Então, devido a essa anulação, né, essa negação da anulação, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, se divorcia de Catarina e casa com Ana Bolena, certo? O fruto desse matrimônio será uma mulher chamada Elizabeth I, a nossa grande, linda, maravilhosa, poderosa Elizabeth I, que vamos falar dela mais na frente, né? Talvez no ano que vem. Mas, Val, só isso? Não. Isso foi o estopim, certo? O motivo maior pelo qual Henrique VIII queria se separar da igreja era diminuir o poder da Igreja Católica em sua região. Ou seja, ele tinha interesses nas terras da igreja situada no Reino Unido. Então, ele rompendo com a Igreja Católica, ele centralizaria o poder real e religioso em suas mãos e reduziria o poder da Igreja Católica no Reino Unido. E aí ele contou com o apoio de nobres ingleses para isso. Por que nobres ingleses ajudaram Henrique VIII nessa empreitada? Justamente pelo fato de que, se eu pego as terras da igreja, eu vou distribuir essas terras para essa nobreza. Havia um interesse mútuo. Eu centralizo o meu poder e dou terras para a minha nobreza produzir. Terras essas que pertenciam
a Igreja Católica. Então, você quer dizer que é só isso? Não, não é só isso. É claro que a Igreja Católica não ia deixar isso barato, né? Não ia deixar todos esses movimentos reformistas acontecerem e eu ficar com a mão abanando. Eu estava perdendo fiéis, eu tinha que criar uma alternativa para recuperar esses fiéis. E aí é que partiu da Igreja Católica a ideia de fazer a contra-reforma, contra a reforma protestante. Então, a contra-reforma católica. Então, um movimento criado pela Igreja Católica para contra-atacar esses reformistas. Mas isso será um tema para a próxima aula. Beleza? Espero que tenham gostado. Grande abraço do tio, hein?